Então, essas próximas questões são relacionadas a como recuperar o solo degradado, como fazer para evitar perda de erosão, né, pela água, pelo vento. E tem até uma pergunta aqui que diz assim: qual a melhor forma de utilizar para gerar lucro um solo degradado? Né? Dependendo do grau de degradação, só se for vendendo solo, né? Vender solo para quem precisa, para fazer algum aterro, alguma coisa assim, para gerar lucro, né? Mas, na verdade, a gente precisa tomar cuidado e recuperar os solos que já estão degradados, né? E a partir daí a gente evitar a degradação. Esse é o ponto principal. Muito já está sendo feito, obviamente, né? Por conta da tecnologia, do sistema de plantio direto, né? Essa nova revolução que aconteceu na agricultura, mas que ainda em muitos casos ela não chegou de fato, né? E principalmente na nossa região. Se vocês olharem os dados de plantio direto, a estatística mostra que existe a adoção, né, em grande parte do Cerrado, inclusive, né, nessas áreas novas, né, abertura de novas áreas no Cerrado e tal. Mas na prática mesmo, a gente não verifica um sistema de plantio direto, tá? Geralmente o que a gente vê é uma sucessão de culturas, basicamente de soja e milho, e no máximo, né, a soja na safra e o milho com capim na safrinha, né? Isso não chega a caracterizar realmente um sistema de plantio direto, tá? Então, às vezes entra na estatística essa área plantada com sistema de plantio direto, né? E aí, se você for verificar na área do Cerrado, tem bastante, mas na área do Cerrado o que predomina é isso, né? Que eu falei, não é um sistema de plantio direto, é uma sucessão de culturas, onde você tem a soja, você tem o milho ou o sorgo, com capim ou sem capim na safrinha, né? Então, não caracteriza realmente um sistema de plantio direto. E aí fica mais difícil de recuperar ou evitar perdas de solo nesses sistemas, né? Por quê? Só a sucessão soja e milho, por exemplo, sem um capim no meio, milho na safrinha, o solo ele vai acabar ficando exposto, né? Então, exposto em algum momento ele fica exposto e a ação da degradação pela gota da chuva, né? Às vezes tem um pouco de resíduo, né, que controla um pouco o escorrimento superficial, evita um pouco a perda de solo, mas o impacto da gota da chuva, ele não causa só degradação, né, como a gente viu, ele causa compactação também, né? Então, imagine aí, é só vocês imaginarem, né, uma gota de chuva caindo numa velocidade, né, alta, né, dependendo da gota da chuva, quanto mais intensa for a chuva, ela tem gotas maiores, então o impacto é maior porque ela aumenta a sua velocidade, força cinética, né? Então imagine se chover 100 milímetros, uma chuva de 100 milímetros, digamos, né? Então seriam 100 litros de água ali num metro, né, quadrado. Não, 100 quilos, né? 100 quilos em um metro quadrado, mas não é só o peso da água que caiu aí, é o impacto pela velocidade também. Então, existe essa força também que causa a compactação do solo e dificulta, então,
a recuperação desse solo, mesmo sem ter o seu revolvimento, né? Então, nessas áreas aí, é interessante a gente tomar cuidado quando a gente for falar de semeadura, de plantio direto, sistema de plantio direto, semeadura direta, né? Tem que tomar bastante cuidado, porque é difícil isso acontecer nessas regiões aí produtoras de soja, milho, né? Nessa sucessão. E outra coisa que se aplica muito nessas áreas, em função da compactação, seja pelo impacto da gota da chuva, seja pelo tráfego de máquinas, é a escarificação, a necessidade de fazer uma escarificação em algum momento, né? E esse algum momento, às vezes, ele é até bastante frequente, né? Isso não caracteriza de forma alguma um sistema de plantio direto, tá? Então, esses conceitos a gente tem que tomar bastante cuidado, né, na hora de aplicar. Quando a gente usa escarificação, seja ela de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, eu não estou fazendo um sistema de plantio direto, eu estou fazendo um cultivo mínimo, né? Então, o sistema de plantio direto é aquele que não precisa revolver o solo, né? E eu já conversei isso, que é muito difícil acontecer. Existem muitos problemas, principalmente relacionados à compactação e à produção baixa de palhada, né? Que acaba protegendo um pouco o solo, retornando menos resíduos para o solo. Depois a gente vai falar mais de plantio direto, mais especificamente. Mas essas questões que estão abordando esse tema de como recuperar o solo, quais os principais métodos ou técnicas para evitar, retardar a erosão, né? Diminuir as perdas de solo, de água, enfim, elas passam, né, por esse sistema ou por grande parte das técnicas utilizadas no sistema de plantio direto, né? A gente não tem não tem muito o que fazer a não ser seguir essas recomendações para evitar a perda de solo. Então, o primeiro ponto é abolir o revolvimento do solo. Para abolir o revolvimento do solo, né, para acabar com esse revolvimento do solo, porque vocês, e eu acho que é bom colocar aqui, sobre o revolvimento do solo, sistema convencional de plantio, né, antigamente, vocês até viram isso nos artigos, se vocês leram os artigos, vocês viram, e até artigos mais recentes ainda trazem isso, era feita aração, geralmente com arado de discos, né, e duas gradagens, às vezes duas gradagens niveladoras depois da aração, para preparar o solo. Depois o arado de discos ele foi ficando de lado, e hoje em dia a gente vê que o sistema convencional mesmo usa mais aquele gradão, porque tem um rendimento maior, mas revolve o solo um pouco mais superficial do que o próprio arado fazia, né? E passa, às vezes, aí a grade aradora e duas grades niveladoras, né? Geralmente mais frequente é isso que acontece para o sistema convencional, né? Revolvimento do solo. E isso a gente já discutiu bastante, que causa impacto negativo, pulverização do solo, selamento superficial, uma série de problemas. Então, a gente precisa abolir esse sistema, né? Acho que isso não é mais sustentável, vai entrar em desuso, com certeza. Quem já tem uma visão melhor, os produtores que têm mais conhecimento já não utilizam isso, né? Só faltam ajustar algumas coisas para o sistema de plantio direto, né?
ainda, mas pelo menos não faz revolvimento de solo. Quando a gente tem uma área muito ruim, né, que já está muito degradada, que é necessária, né, é necessário fazer alguma intervenção. Como é que eu faço essa intervenção? Como é que eu freio a perda de solo, perda de água? Como é que eu recupero esse solo? Os processos são os normais das recomendações de solo, né? A gente precisa começar com um revolvimento do solo para criar um perfil ideal e, a partir daí, utilizar ele, conservar ele sem mais revolvimento do solo. Então, se eu tenho um solo que está degradado, seja uma pastagem, né, degradada, bastante degradada, seja área de cultivo agrícola, né, eu preciso fazer o diagnóstico, tá? Então, a gente às vezes fala de forma geral, mas quando vocês forem trabalhar como técnico, assistência técnica, qualquer área, tem que fazer o diagnóstico do solo. Não adianta, né, simplesmente, né, falar para o produtor que ele precisa fazer a amostra, análise de solo, análise química do solo, que às vezes algum problema da análise das restrições químicas estão associadas às restrições físicas e biológicas desse solo. Então, dependendo da situação, o solo que tem camadas compactadas, né, que tem muita densidade, pouca porosidade, enfim, pouca matéria orgânica, isso contribui para o efeito negativo nos atributos químicos, na fertilidade. Então, só a análise de solo, de fertilidade do solo não resolve, né? Você tem que ir lá no campo, tem que abrir trincheira, tem que verificar, né, como que está o perfil do solo, como que está o crescimento das raízes. Isso é importantíssimo a gente fazer, né? Abrir um perfil do solo, verificar como estão as raízes, onde está mais concentrada, onde ela se distribui mais. Se ela chegou num momento e começou a ir para a lateral, você já tem a percepção de que tem alguma coisa errada, uma camada mais compactada. Então, fazer todo um diagnóstico primeiro, para depois você decidir qual intervenção você vai fazer. Muito importante, né, quando a gente for fazer isso, analisar o solo também em maior profundidade, não somente aquele 0 a 20 ou 20 a 40, tá? Que geralmente a gente está acostumado, né? Então, se eu resolvi que agora eu estou consciente, né? O produtor está consciente que a partir de agora ele vai manejar o solo de forma correta, então ele precisa preparar esse solo e ver se não tem nada de impedimento em maior profundidade também, para evitar intervenções futuras, revolvimento de solo futuramente, né? Então, seja uma pastagem, seja qualquer área que esteja degradada, a gente faz um diagnóstico primeiro, né, e verifica todos aqueles atributos que a gente comentou, né? Além dos químicos, da análise de solo, talvez fazer até em 60 centímetros de profundidade, pelo menos, todos os físicos, né? Verificar a porosidade, a relação de micro e macroporos é interessante, né? Macroporosidade é interessante, né? Então, estabilidade desses agregados, como é que são como é que está toda a estrutura desse solo, né? Se existe adensamento, se existe compactação, né? Todos esses atributos devem ser visualizados. E aí, digamos que esteja uma situação que, em profundidade, a gente tem muito problema com alumínio,
ou muito baixa a soma de bases e tal, né? A gente faz uma calagem profunda, né? Inicialmente, com o revolvimento do solo. Ideal nesses casos é utilizar um arado tipo Aivecas, né? Que é aquele arado que ele acaba pulverizando menos o solo do que, por exemplo, um gradão, né? Claro que o rendimento é menor, né? Por isso que ao longo do tempo, né, o arado, tanto de Aivecas quanto de disco, né, foi abandonado, substituído pelo gradão, porque o rendimento é maior. Mas nesses casos, quando você for preparar um solo para que esse perfil de solo, né, se mantenha produtivo por muito mais tempo, né, e depois sem ter que intervir com o revolvimento, é necessário que você faça, né, esse revolvimento mais profundo, com mais cuidado, incorpore calcário em profundidade, né, corrige em profundidade o que tiver que corrigir, para a partir daí faz uma fosfatagem, né, uma distribuição de fósforo também, né, em profundidade, em área geral, se precisar, né, outros nutrientes também dá para jogar no solo, né, dá para distribuir nesse solo também em profundidade, para que fica um perfil mais homogêneo em termos de distribuição de nutrientes. E a partir daí você só vai trabalhar com culturas, com manejo na superfície sem mexer mais no solo, né? E quando a gente faz essa recuperação, a gente tem que ter em mente o seguinte: não dá para manter um solo, as características, né, físicas, principalmente, a longo prazo, sem revolver o solo, se eu não utilizar rotação de culturas, né, que é um princípio básico do sistema de plantio direto, né? Então, se eu tenho ideia, se o produtor não quer sair dessa mesmice de soja, milho, não adianta, né, investir em recuperação de área degradada, né? É melhor assumir que ele vai ter uma produtividade limitada ao longo dos anos e pronto, que ele vai ter perdas ao longo do ano. Essa é a realidade, né? Se não utilizar a rotação de culturas, não tem jeito, né? Nunca ele vai conseguir manter um solo produtivo, evitar compactação, adensamento desse solo ao longo do tempo, se não tiver rotação de cultura e formação de grande quantidade de palhada na superfície, né? Essa que é a verdade. Então, a gente tem que ser bem claro, né, para o produtor, nas discussões que a gente for fazer, porque não tem outro milagre para se fazer, a não ser, né, alguns procedimentos que são necessários, são realmente necessários, né? Então, o produtor ele tem que trabalhar a propriedade de forma rotacionada, né? Todo ano ele vai fazer alguma intervenção em algum dos talhões, né, para que isso seja uma constante na propriedade e que ele tenha, né, um planejamento para incluir rotação de cultura nessa área, né? Não tem jeito, os trabalhos mostram isso, as pesquisas mostram isso, e se ficar só com soja, milho, não tem condições de manter, né, os atributos de forma ideal para uma produtividade sustentada ao longo do tempo, né? Professor, então, licença. Então, assim, poderíamos dizer que a maior dificuldade do plantio direto não seria nem implantar ou fazer acontecer o plantio direto, mas seria a parte gerencial. Seria o produtor, a resistência do produtor a diversificar um pouco, né? Seria isso? Isso, a maior dificuldade é essa,
realmente, né? Existem, claro, regiões que é mais fácil adotar, como a gente já falou lá no sul, por conta da formação mais fácil de palhada, manutenção melhor de palhada. Mas também precisa de rotação de cultura. As plantas de coberturas, elas têm que participar do processo em algum momento, né? E não só as plantas de cobertura, as culturas de interesse econômico também. Então, por exemplo, num talhão, se é um produtor de soja, né, ele tem que dividir a propriedade para que a soja ela não se repita de um ano para outro num mesmo talhão, entendeu? Isso que é rotação de cultura. Né? A soja ela entra a cada 2 anos na mesma área, só que na propriedade geral o planejamento vai ser de produzir tantas toneladas de soja na propriedade. Então, ele vai dividir a propriedade em talhões para que isso ocorra, mas dentro dos talhões, de cada talhão, a soja vai entrar a cada 2 ou 3 anos. Né? O que no outro ano entra? Entra uma pastagem, entra adubos verdes, entra milho, girassol, sorgo, né? Uma série de outras culturas. Né? Claro, é difícil, né, você pensar que para um produtor de soja, ele não plantar soja todo ano. Tem produtor de soja que quer plantar 2 vezes no ano, safra e safrinha. Né? Aí não tem lógica. Né? Esse produtor, ele infelizmente, ele não vai conseguir manter um solo sustentado, né, produtivo, né, ao longo do tempo. Né? Infelizmente não dá. Então tem que ser real. Né? Se o produtor não assumir isso, né, não é só o produtor também, assistência técnica, né, infelizmente também falha muito, os programas governamentais, enfim, uma série de fatores. Hoje, há muito tempo que a gente tem, por exemplo, o Plano ABC, que financia práticas de conservação, né, que é a agricultura de baixo carbono, e o plantio direto é uma delas, a fixação biológica de nitrogênio é outra. Mas não é levado muito a sério, entendeu? Então, se fosse mais divulgado, se fosse mais trabalhado isso, né, no meio agropecuário, talvez a gente conseguiria uma adoção maior dessas práticas mais conservacionistas. Então, assim, existe o conhecimento, existe, né, as pesquisas mostrando os resultados, a gente sabe como fazer, mas é muito difícil aplicar, né? A realidade é essa. Então, não tem como eu pensar em manter um solo produtivo por muito tempo se eu não tiver diversidade de culturas, diversidade de espécies ali na área, né? Então, passa pela rotação de culturas, sucessões, né, com plantas diferentes, para que eu tenha uma melhor eficiência. Né? Isso falando, apenas a gente está comentando sobre as características do solo, né, que é o mais importante, mas quando você faz uma rotação de culturas, né, uma diversidade maior de culturas, você tem, ao longo do tempo, uma menor preocupação, menores custos com controle de pragas, de doenças e de plantas daninhas também, né? Que favorece também o solo em função de menor tráfego na área, menos vezes que você vai entrar na área para fazer alguma intervenção dessas. Então, a gente tem o conhecimento, tem as tecnologias, sabe como aplicar. O problema é que existe muita resistência e, às vezes, não só resistência, né, mas um pouquinho de investimento inicial e abrir mão de um lucro imediato para depois você ter um lucro mais constante lá na frente, né, com o solo mantendo-se produtivo. Então, essa que é
né, que é a parte da tal da conscientização, né, que o desafio maior seria a conscientização de não só do produtor, mas dos técnicos, da assistência técnica e das políticas públicas também, que é muito importante, né? Só dar um exemplo disso, por que no sul do país há muito tempo se adota o plantio direto, né, e ele continua sendo adotado até hoje, porque existiam ações, né? Vocês devem ter lido alguma coisa sobre as associações, cooperativismo, sobre os projetos de governo com relação a manejo de microbacias hidrográficas ou bacias hidrográficas. Existem planos estaduais, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, não sei se tem em alguns lugares. Alguns estados estão começando a fazer isso também. Isso ajuda bastante, porque há um incentivo do governo, não só financeiro, como também, né, de conhecimento, de levar conhecimento através da assistência técnica, né, mudando a manejo, mudando metodologias para evitar a degradação do solo, né, por isso que tem dado certo. Tem dado tão certo que, infelizmente, né, no plantio direto lá no sul, em função do advento da agricultura de precisão, muitos produtores, muitas áreas produtoras acabaram, né, tirando, revolvendo os terraços que foram construídos, né, durante muito tempo, foram utilizados em prol da conservação do solo, né? Então, muitas áreas retiraram esses terraços porque atrapalha, né, no momento das plantadeiras, das semeadoras, das colhedoras passarem por cima desses terraços, né, orientados por GPS. Então, infelizmente, muitos produtores retiraram, né, e muitas empresas e muitos, inclusive, técnicos, né, de assistência técnica chegaram a essa conclusão de que não precisaria. Hoje já está, né, uma discussão novamente para voltar a construir esses terraços nessas áreas de plantio, de sistema de plantio direto, para que a gente não corra o risco de começar a perder solo e água novamente, e o processo se reverta. Então, assim, a gente não tem que, a gente não deve adequar ou trabalhar o solo conforme as máquinas e equipamentos que a gente tem. São as máquinas e equipamentos que têm que se adequar ao solo, né? E o princípio básico é levar em consideração as práticas conservacionistas, o que, de fato, contribui para a manutenção desse solo, da produtividade desse solo, o que, de fato, contribui para evitar perdas, né, de solo, de água, para minimizar impactos de erosão, né? Então, em função disso, adequar as máquinas e não adequar a propriedade, o sistema produtivo, as máquinas que são desenvolvidas, as tecnologias que são desenvolvidas. Infelizmente, tem essa parte também, né? Se a gente for pensar lá para trás, né, a gente vai ver que os sistemas foram adequados, foram se adequando para se utilizar fertilizantes químicos, né, para facilitar manejo e tal. As máquinas cada vez mais pesadas, né, cada vez mais interferindo no tráfego. E isso, né, até que ponto isso contribui para a perda ou conservação do solo? Isso é uma análise que a gente tem que fazer, né? Então,
A gente não tem que adequar a nossa propriedade às máquinas que são desenvolvidas. Tinha que ser o contrário, né? O desafio maior é desenvolver máquinas, né, que trabalhem em nível nas áreas mais um pouco mais de declividade, que siga corretamente, né, o plantio em nível, a construção dos terraços, a manutenção desses terraços na área, porque isso ajuda bastante na conservação do solo para produtividades futuras, né? Mas, enfim, né, a gente sabe disso, né? Quem é da área sabe disso. A gente tenta passar para vocês, mas não sei se vocês vão poder aplicar, porque às vezes vocês vão trabalhar numa empresa, né, numa fazenda, que já tem seu próprio manejo, que é daquele jeito, e aí vocês não conseguem, às vezes, intervir. Mas se você for trabalhar numa fazenda, né, e você vai lá, assim, na prática, no meio da plantação de soja, no meio da plantação de milho, seja lá a cultura que for, você abre algumas trincheiras, você verifica o sistema radicular das plantas, né, em algumas fases do desenvolvimento da cultura, né, para mostrar, olha, aqui tem parte compactada, aqui a raiz não desenvolveu tanto, deve ter algum problema, vamos diagnosticar qual é, se é um problema de acidez, se é de alumínio, se é uma camada mais compactada, um adensamento do solo, né? Então, na prática, você tem que ir fazendo isso para quebrar paradigmas, né? E mostrar que a rotação de culturas, né, a consorciação, né, a maior diversidade vai proporcionar melhorias ao solo, né? Diversidade, principalmente porque aumenta, né, o equilíbrio, a atividade biológica, né, entra em melhor equilíbrio, que é uma parte importante que depois a gente vai falar, atrelado à questão da matéria orgânica. Talvez seja uma das soluções principais, né, para que o solo ele se recupere de forma mais acelerada dos danos causados pelo manejo, né, seria você proporcionar as condições para o desenvolvimento da vida microbiológica, né, seja macrofauna, mesofauna, microfauna de solo e também, principalmente, os micro-organismos de solo, né? Tudo, na verdade, contribui para a melhoria do sistema se a gente tem uma boa relação entre a parte biológica com os outros atributos. E a parte biológica ela é bastante sensível, então a gente precisa trabalhar, né, para fortalecer isso. E a gente só consegue sem desenvolvimento de solo, tem diversidade de culturas, né, tendo, né, matéria orgânica, e é uma coisa positiva. Você proporcionando isso, você vai ter a contribuição mais rápida desses micro-organismos, né, para a melhoria e manutenção das condições desses atributos do solo, né? Então, a gente ainda vai falar bastante sobre isso quando a gente entrar mais a fundo na discussão sobre matéria orgânica de solo, né? Aí, mais para frente, eu vou mandar alguns materiais para a gente discutir isso também. E ainda respondendo alguns questionamentos dessa área, desse assunto aqui, de que forma a compactação altera a estabilidade de agregados, o que é resistência ao cisalhamento de um solo, aí as práticas de manejo,
integração agricultura-pecuária. Bom, gente, vocês devem ter lido naquele material, né, tem alguns materiais que falam sobre o cisalhamento, né? O cisalhamento, ele está intimamente ligado, né, ao processo de agregação, né, de resistência de agregação desse solo. E aí, para exemplificar, e juntando com outras questões aí da chuva, da erosão, né, para ficar bem claro, né, o que é o cisalhamento, que a gente pode avaliar também como um atributo de resistência desse solo, né? A chuva, quando cai, né, tem ação do impacto, né, no solo, seja compactando, seja separando as partículas, né, pulverizando essas partículas, desagregando. Então, essa é uma ação direta da gota da chuva. Quando a água da chuva começa a permanecer, né, na superfície, começa a acumular na superfície, começa a escorrer, ela tem uma ação também, né, de ganhar velocidade, morro abaixo, né, criando energia cinética, elevando o material. E às vezes formam aqueles microsulcos, né, aquelas faixas, né, de retirada do solo solto. As laterais, digamos assim, para ficar mais claro ainda, se a gente imaginar um sulco de erosão, né, a água vai levando o solo da parte do fundo do sulco, mas também leva solo da parte lateral. E aí, cada vez o sulco fica mais, né, mais largo, né? Esse solo que cai na lateral, né, é porque a força da água que está escorrendo nesse sulco, né, conseguiu romper, né, desagregar esse solo que estava na lateral. Então, o cisalhamento tem a ver com isso, né? É uma força que consegue romper lateralmente a estrutura do solo, né? Isso, a chuva escorrendo proporciona isso, mas não apenas a chuva. Se a gente for trafegar numa área, né, que tem uma certa declividade, na época de chuva, por exemplo, né, acima de 2, 3% de declividade do solo, vou dar um exemplo prático aqui, né, do IFRO, né, na época de colher milho para silagem, né? Então você entra com tráfego de máquinas, aí o deslizamento lateral, né, que o pneu proporciona, que as máquinas proporcionam, também vão atuar nesse processo de desagregação lateral, não somente de compactação, né? Ele faz uma força lateral quando ele desliza, né, num solo que tem uma declividade um pouquinho maior. Quando esse solo tiver mais umidade, ele vai ter menos resistência, então o cisalhamento vai ser maior, ou seja, a quebra de ligações entre os agregados do solo, lateralmente, ele vai ser maior nessas situações. Então, força de cisalhamento é isso, é essa união, seja ela forte, seja ela fraca, né? Mas essa união entre agregados que é rompida de forma lateral no perfil do solo, seja por um deslizamento de uma máquina quando está no tráfego, seja pelo escorrimento
de água na superfície que vai levando as laterais e alargando cada vez mais um sulco, um micro sulco de erosão. Essas forças aí laterais que unem e formam a estrutura do solo. Tá ok? Não sei se ficou bem claro. Se não ficou, vocês falem aí. A chuva causa erosão ou somente é um fator que contribui para o aceleramento da erosão? A chuva causa, né? Então tem que ficar bem claro também. O que causa a erosão? Os agentes, né, que contribuem para isso. A chuva é o primeiro, né? Porque é a intensidade da chuva, é a duração da chuva, é a quantidade, né, de chuva que cai em um determinado momento que vai proporcionar maior ou menor energia cinética, maior ou menor energia de desagregação e transporte de partículas. Então, ela é o principal, né? Principal fator de erosão do solo, né? Por isso que se chama erosão hídrica, né? Provocada pela água, pela chuva. E esse é um dos fatores principais. Mas, aliado a isso, a gente tem as condições do solo, né? Então, textura, estrutura, macroporosidade, permeabilidade, condutividade hidráulica, tudo isso, essa condição do solo, né, que permite maior ou menor infiltração, percolação de água, e também a declividade do terreno, né? Quanto mais declivoso, menor vai ser a velocidade de infiltração, menor vai ser, né, a absorção de água, percolação de água pelo perfil, maior acúmulo na superfície, então maior chance de ocorrer erosão, tá? Então, esses são os três principais fatores aliados ao manejo, né? A cobertura que existe no solo e a forma como a gente vai manejar esse solo. Então, a chuva, obviamente, que é um dos principais fatores que causa erosão, né? Se não tiver chuva, o que vai causar erosão do solo? Perda de solo. Se a gente não tiver chuva nenhuma, basicamente a perda de solo ela vai se dar pelo vento, quando for feito o revolvimento do solo, né? E as quantidades vão ser bem menores dependendo da região, porque depende muito né, da frequência e da velocidade dos ventos, né, nesses casos aí. Então, se não tivesse chuva, né, dificilmente a gente teria problema de transporte, de perda de solo, né? Apenas, né, se a gente revolvesse esse solo sempre seco, aí a gente teria problema de transporte pelo vento. Mas, obviamente, que sem a chuva, né, dificilmente a gente consegue uma boa produção, né, e tem que depender da irrigação. Então, áreas que têm áridas, né, muito áridas, que a gente consegue levar a irrigação, a gente tem a chance, né, a vantagem de conseguir controlar esse processo de perda de solo. Aí os problemas dessas áreas não vão ser a perda de solo ou perda de água, mas sim outros problemas, né? Se for feito o revolvimento do solo, vai ser a pulverização desse solo, vai ser adensamento, vai ser a dificuldade de ter um equilíbrio de cargas, de nutrientes nesse solo, a salinidade, uma série de outros fatores que não a perda de solo em si, né? Onde não há chuvas ou não tem chuvas muito frequentes, né? Então, se a gente não tivesse chuvas muito fortes, né, muito intensas, a gente não teria tanto problema de perda de solo. Os problemas seriam outros, né, que restringiriam a produtividade. 。
eu discordo um pouco dessa frase. O Priestley, eu não entendi muito bem qual frase que você discorda aí, que agora que eu estou lendo aqui. Professor, a respeito da chuva causar erosão, entendo que tem um nome hoje de erosão hídrica, né, e que ela tem força para causar isso, mas às vezes eu penso que é mais o nosso manejo ruim que faz com que ela cause, porque em condições naturais ela não causaria, a gente que está mexendo nisso, né? Ah, sim. Uhum. Em condições naturais, a erosão, a chamada erosão, ela vai existir em algum ponto, mas assim, uma coisa mais controlada e é uma coisa natural, que contribui para a formação do solo. Aí lá, uma das primeiras aulas que a gente falou lá, como causa de degradação lá, os fatores de formação do solo, né? Então, é natural e é necessário que exista a degradação para que haja formação do solo. Inclusive, o manejo do solo acelera o processo de formação do solo também, né? A gente manejar o solo, colocar adubo, né, interferir, né, nos agentes de intemperismo, a gente acaba acelerando o processo de formação do solo também, né? Mas naturalmente ocorre esse tipo. Então, a chuva, naturalmente, em alguns pontos, ela vai contribuir para maior ou menor formação do solo, modificações, né, ao longo dos anos, né, modificações na topografia do terreno, mas é uma coisa mais natural. Agora, o nosso manejo, a gente, né, maneja o solo, expondo ele à ação direta dessas chuvas, né, que são, nas regiões tropicais, são bastante intensas. Então, a gente acaba contribuindo com uma perda muito grande de solo, né. Hoje em dia, se a gente for analisar, às vezes a gente lê alguma coisa assim, os trabalhos de perda de solo, a perda de solo foi de tantas toneladas por hectare por ano, né? A gente às vezes não tem tanta noção do que é isso, né? Mas um hectare é uma área de 100%. Aí você imagina 100%. E num preparo convencional do solo, numa área, né, de cerrado, por exemplo, que perde 15 toneladas, né? Então, numa área de 100 por 100 metros, você perdendo 15 mil quilos, quantos caminhões de terra seriam retirados numa área de 100 por 100, né? Um preparo convencional, aí 10 toneladas, né? Quanto isso que representa em caminhões de solo que você retiraria da área, né? Então, a erosão é isso, né? Essas toneladas por hectare que a gente vê nos trabalhos, né? nas estimativas de perda de solo aí, né? A gente, se fizer essa associação aí, se o produtor tiver essa noção, ó, você perdeu tanto aqui nessa área por conta desse manejo. Seria como você retirar lá a quaresma de escavadeira e colocar no caminhão tantos caminhões de solo. Só que você está retirando, está perdendo exatamente a melhor parte, que é a parte superficial. É onde tem a condição de ter mais matéria orgânica por conta dos resíduos e da ação microbiológica, né, a atividade biológica do solo, é onde você perde maior quantidade de nutrientes, né, matéria orgânica e o carbono também, né? Então, você fica o menor teor de matéria orgânica no solo. Então, que é retirado Professor, complementando a sua fala, eu assisti uma live, né, e o cara, ele citou um trabalho feito no Rio Grande do Sul, onde o preparo convencional perde cerca de 94 toneladas, né, por hectare de solo, e convertendo isso para nutriente, no caso, né, daria mais ou menos 250 mil dólares em nutriente que foi perdido por hectare, né, com essa perca aí de solo, né.
trazendo mais para o produtor conseguir visualizar, porque quando fala em solo ele nem consegue visualizar muito, né? Mas tratando em dinheiro, né? Fica um pouco mais fácil de você ver tanto de percas que é, né? Isso, isso. Isso é bom, infelizmente, né, voltando para aquela questão de quantificar isso, a gente não tem ainda nenhum trabalho realizado no estado de Rondônia com relação a isso, né? Por conta daquela dificuldade que eu falei, né, de montar aquelas parcelas, coletar cada chuva que dá, coletar material, analisar nutriente que está na água, que está nas partículas sólidas, quantificar tudo isso, né, seria interessante, né, em níveis, né, de manejo diferentes, em práticas diferentes. E aí é sempre bom fazer isso mesmo. Quanto de nutriente aí nos trabalhos que são publicados, né, geralmente tem lá tantos nutrientes, né, se perdeu tanto de nitrogênio, de fósforo, de potássio e tal, não sei o quê. É só pegar e fazer a conta dessa quantidade, quanto adubo seria necessário, né, para repor isso que foi perdido. E aí, você atualizando com os dados que você tem, em termos de valor de aquisição desses nutrientes, aí sim você dá um impacto maior para o produtor. Olha, essas chuvas, nesse ano, por conta da chuva, você perdeu tanto de nutriente que representa, né, tantos R$ 1.000 ou coisa nesse sentido por hectare. Então, essa é uma boa tática também para convencer o produtor. Por que há variação de perda de solo e perda de água? Né? Relacionado aqui a um dos artigos que eu encaminhei que vocês leram. Entre preparo convencional, semeadura direta e preparo reduzido. Tá? Sim, sempre vai haver diferença, e essa perda de água e perda de solo vai depender muito, né, do tipo de solo, da declividade do terreno, né, do manejo, né, de como ele foi preparado, se ele foi preparado, se em nível, se é morro abaixo, se o plantio foi em nível ou morro abaixo, se existem camadas compactadas ou não, vai depender da intensidade da chuva, de uma série de fatores aí, se ele é mais argiloso, mais arenoso, tudo isso influencia em maiores ou menores perdas em função, né, de um agente, de uma chuva, de um intervalo de chuva aí para causar esse tipo de perda. Geralmente, o que vocês devem ter percebido nesses artigos ou outro material que vocês leram, que as perdas de solo variam mais em função de um determinado manejo do que as perdas de água, né? Geralmente, as diferenças de perda de água são menores. Comparando, por exemplo, um solo um pouco mais arenoso com um mais argiloso, ou comparando no mesmo solo um sistema de plantio direto com um sistema de cultivo mínimo ou um sistema convencional. As perdas de água, elas têm uma diferença menor entre os tratamentos, entre esses tratamentos, essas comparações, do que a perda de solo. E aí, para a gente entender melhor por que tem menor diferença entre as perdas de água. Vejam, independente do tipo de manejo que é realizado, então vamos pegar como exemplo que está citado aqui na questão, do plantio direto, do cultivo mínimo, né, o reduzido, e do preparo convencional. O preparo convencional passa lá uma grade aradora e 2 grades niveladoras. O cultivo mínimo é você apenas passar o escarificador ou subsolador, né, na área
sem revolver o solo com grade aradora e niveladora. E o plantio direto seria apenas, né, sobre aqueles resíduos que tem, ou sobre uma cobertura que você criou, né, que você produziu, você faz a semeadura, né, e só revolve um pouquinho no suco de plantio. As chuvas, né, elas, nas regiões tropicais principalmente, elas são muito mais intensas, né, e a quantidade de chuva que cai em determinado tempo é muito maior do que a capacidade de infiltração que existe nos solos, de uma forma geral. Então, mesmo um solo mais arenoso, que teria mais macroporosidade para infiltrar, para percolar essa água, mesmo esse solo, ele não consegue, né, infiltrar toda a água que cai de uma chuva, dessas chuvas torrenciais, dessas chuvas mais intensas que ocorrem. Então, mesmo num solo com um sistema de plantio direto, que tem palhada, parte da água da chuva ela vai ficar retida ali na palhada, né? Vai ficar absorvida na palhada, parte vai infiltrar pelas galerias formadas pelas raízes, pela própria estrutura que tem ali no solo, né? Mas a quantidade que está caindo por metro quadrado é muito maior do que, né, essa capacidade que o solo tem de infiltrar. Então, vai acabar acumulando água na superfície e escorrendo pela superfície. Então, mesmo que ela não carregue solo, né, ela vai escorrer pela superfície, e essa quantificação de perda de água também está associada a alguma perda de nutrientes e de matéria orgânica também, né? Mas parte, então, da água que choveu, né, que caiu naquela área, vai escorrer pela superfície, mesmo com uma velocidade controlada, sem causar carregamento de solo, ela vai sair daquela área e vai escorrer para áreas mais abaixo. Então, se você tiver um sistema para quantificar isso, né, você vai verificar que perdeu tal quantidade de água. No sistema de plantio, nos outros sistemas, digamos o plantio reduzido ou cultivo mínimo, que passou só um escarificador, por exemplo, né, inicialmente vai infiltrar mais água, né, por conta que você passou esse escarificador, você abriu alguns sulcos pequenininhos ali, né, desde que você não tenha feito isso na direção do declive, mas se você fizer isso em nível, né, seguindo a curva de nível do terreno, inicialmente vai conseguir infiltrar bastante quantidade de água, mas se a chuva persistir por um pouquinho de tempo a mais, que atingiu essa máxima capacidade de infiltração ali, a água também vai acumular pela superfície e vai escorrer, o excesso também vai escorrer pela superfície. Então, e no sistema de plantio convencional, da mesma forma, né? Inicialmente, você preparou o solo e você promoveu a macroporosidade mecânica desse solo, né, que ela vai ser temporária, mas inicialmente ela vai infiltrar bastante água, mas rapidamente, né, aquela chuva intensa vai provocar o ajuste das partículas desagregadas, entupindo os poros, fazendo selamento superficial, a água vai escorrer pela superfície, e aí não só a água, mas vai carregar também solo, né? Então, nos três casos, as chuvas muito intensas e duradouras, elas vão fazer com que haja perda de água, né, pelo escorrimento superficial. A diferença, então, vai ser maior nas perdas de solo. Por quê? Porque aí no sistema convencional, essa água escorrendo pela superfície vai acabar carregando partículas, né, de solo juntamente com essa água, né? E nos outros sistemas, no sistema de cultivo mínimo, ela vai carregar um pouco menos,
e no sistema de plantio direto, geralmente, se tiver uma boa cobertura, ela não vai carregar partículas, apenas nutrientes, né, um pouco de matéria orgânica, né, um mínimo, talvez, de algumas partículas de argila, em função de que ela não ganha velocidade escorrendo superficialmente, porque ela encontra grande quantidade de resíduo como obstáculo que freia, né, a velocidade dessa água, não deixa ganhar velocidade. A intensidade disso tudo vai depender da declividade do terreno e do comprimento dessa declividade. Então, se tiver terraço, né, ela não vai ganhar tanta velocidade. Quando ela começa a ganhar muita velocidade, ela já chega num terraço, a água do terraço seguinte é a mesma coisa. Agora, se não tiver terraço, tiver um comprimento de rampa muito grande, uma encosta muito grande, mesmo no sistema de plantio direto, com essas chuvas intensas, vai chegar uma hora que acumula demais água, às vezes num ponto só, que vai começar a causar a formação de um sulco, porque a energia acumulada dessa chuva vai ser muito grande e vai acabar rompendo essa estrutura, retirando a palhada ali da superfície e tal. Mas no sistema de plantio direto é menos comum disso acontecer. Aí varia, depende muito dessa intensidade também, conforme a resistência desse solo, a resistência ao cisalhamento, como a gente comentou, né, que é em função da textura, do tipo de argila, do teor de matéria orgânica que existe nesse solo, para tendo maior ou menor resistência de ligação entre os agregados, entre a estrutura desse solo. Não sei se ficou claro aí, se eu consegui responder. A compactação altera a estabilidade dos agregados? Sim. Dependendo do nível de compactação, sim, vai alterar, porque o que faz com que esses agregados tenham resistência? Suas forças de ligação e a quantidade de ligações, sejam elas mecânicas ou químicas, né, eletroquímicas. Se eu tenho um solo, né, que tem um tipo de argila, né, vai depender do tipo de argila, né, então, quanto maior as argilas têm de capacidade de carga de trocas, né, mais elas contribuem para essa resistência dos agregados. Aliado a isso, mas principalmente o teor de matéria orgânica, né? Esse é o mais importante para que haja, então, a resistência, né, dos agregados desse solo, né, principalmente o teor de matéria orgânica. Né? Mas a umidade do solo influencia nesse fator. Se eu tenho um solo, né, muito úmido, mesmo tendo matéria orgânica, mesmo tendo uma argila de qualidade que favoreça a agregação, com o tráfego de máquinas na superfície, isso falando sem revolver o solo, tá? Com o tráfego de máquinas na superfície, compactando, né, esse solo, por ele estar bastante encharcado, tendo uma umidade, quanto maior a umidade, maior vai ser a lubrificação que existe, porque a água atua como um lubrificante ali no perfil do solo também. Então, mais fácil de escorregar um agregado no outro, mais fácil de romper essas ligações quando tem uma maior quantidade de água. Tá? Então, você tem essa ação, né, do peso das máquinas, do tráfego de máquinas na superfície, né, fazendo com que haja, então, um rompimento dessas ligações,
né, jogando, por exemplo, esses agregados mais para o lado, comprimindo esses agregados, rompendo essas ligações. Quando tem água é muito mais fácil disso acontecer, né, quando tem muita umidade. Né? Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado também com a umidade, como eu falei na aula de ontem, tomar cuidado com a umidade para entrada, né, de máquinas na área, né, por conta desse problema aí. Às vezes, a prática, né, o manejo que a gente fez, a planta que a gente colocou, não permite isso. Né? Um caso típico é fazer silagem, né, milho para silagem aqui na região. Sempre vai colher o milho para silagem na época chuvosa, sempre vai entrar na área, na época, numa condição errada, numa condição que não deveria entrar, que é um solo muito úmido, que vai fazer com que haja, então, essa ruptura e a compactação fique muito mais fácil. Quanto menos água eu tiver no perfil do solo, menor vai ser o impacto da compactação, né, do tráfego da máquina. Tá? Então, em termos de tráfego, não de preparo do solo, em termos de tráfego, né, na superfície do solo, quanto mais seco o solo tiver, menos impactos ele vai sofrer pela ação do peso do trator, pela ação do peso do tráfego que está acontecendo. Eu falei que vai sofrer menos, mas mesmo assim ele vai sofrer um certo impacto. Por quê? Porque o peso do trator é suficiente para compactar em profundidade também, não somente na superfície, tá? Essa compactação que ocorre no sistema de plantio direto, na parte superficial, ela pode muito bem, né, ser revertida com a própria ação das raízes, né? Vai ter primeiro o rompimento do sulco de plantio, né, nas espécies que são semeadas dessa forma, né, em linhas, vai ter o rompimento do sulco de plantio, que vai romper essa camadinha superficial, e o crescimento de raízes. Se tiver plantas de cobertura, se tiver rotação de culturas aí, consorciação, muito mais fácil dessa camada provocada pelo impacto do tráfego, né, das máquinas, muito mais fácil dela ser revertida. Mas o problema é o peso, né? O peso das máquinas, dos tratores com os implementos são muito grandes, né? Então, essa compactação ela vai se dar também em profundidade, tá? Então, essa menor resistência, que o solo vai ter, vai acabar comprimindo as partículas lá em profundidade também, né? E aí é mais difícil de reverter esse processo, tá? Por isso que no plantio direto, no sistema de plantio direto, é mais uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, é o tráfego de máquinas. Então, é trafegar nos momentos certos para evitar intervenções no solo depois. Tá? E aí, a gente tem uma série de coisas relacionadas a isso, né? Por que compacta tanto? Como que se evita essa compactação do solo pelo tráfego das máquinas na superfície, né? Primeiro, diminuindo o número de vezes que você vai entrar na área. Então, se você conseguir diminuir o número de entradas na área com o tráfego de máquinas, né, já é uma grande ajuda. Como que eu diminuo? Tendo melhores intervenções, por exemplo, com controle de pragas, com controle de plantas daninhas, com controle de doenças, né? Então, diminuindo essas intervenções, eu diminuo o tráfego das máquinas. Mas o principal é não entrando na área com o tráfego de máquinas no momento em que o solo estiver muito úmido, que facilita o processo de compactação, né? Então, se eu conseguir evitar
ou ao máximo entrar na área nesses períodos, né, eu consigo também ajudar na questão de diminuir um pouquinho o impacto da compactação do solo, né? O que às vezes não é possível, né? Tem que fazer uma intervenção, uma prática, no momento em que está chovendo muito, que o solo está muito encharcado, e isso contribui para a compactação em subsuperfície. 2 vezes com a máquina. Colher a soja e plantar o milho. E não é só isso, né? Quando vai colher a soja, ainda vai a carreta, né? Geralmente não vai um trator com uma carretinha, vai direto a carreta, né? E a soja é descarregada diretamente no caminhão, na carreta. A pior compactação que possa existir não é nem a do trator e seu implemento, né? E a carretinha, mas o peso da carreta cheia, trafegando na área de plantio, é o que causa mais compactação. E mais difícil de reverter esse problema. Então, se nesses casos pudesse eliminar isso, né, não ir com a carreta, não ir com o caminhão, né, para a área melhor. Por quê? O caminhão, ele tem, além dele ter um peso maior, né, que ele vai proporcionar um peso extra, conforme vai enchendo a carreta, né, vai ter um peso extra, ele tem pneus mais estreitos, e esse é um outro ponto, né? Você concentra maior peso em uma menor área, isso causa um impacto muito maior, uma compactação muito maior, né? É isso que acontece, por exemplo, com os animais, né? Os animais, numa pastagem, né? O pisoteio dos animais é uma carga, é um peso grande em cima de uma área muito pequena, que são só as patas do animal, né? O contato muito pequeno. Então, onde o animal pisa, ele tem um efeito de compactação grande. Só que o animal não tem tanto peso assim, né? Então, a compactação pelo animal não chega a ser subsuperficial, apenas fica localizada na superfície. Já o tráfego de máquinas não, por ter um peso excessivo, isso é transferido para a subsuperfície. E quando tem carreta, né, trafegando na área carregada, aumenta mais esse problema de compactação. E se o solo estiver úmido, aumenta ainda muito mais esse problema, né? Professor, então uma estratégia talvez aí para poder auxiliar nessa parte de reduzir a compactação seria uma gestão, né, de regular a questão de inflação de pneu, tipo de pneu, regulação de bitola. Até vi um trabalho que o senhor mandou para gente, que com essa regulação de bitola do trator e das colheitadeiras, né, colheitadora, diminuiu cerca de 17% de compactação ali no solo. Então essa seria uma estratégia bacana, né? Gestão desse controle de fluxo, né, de máquina, né? Controle de máquinas na área. Isso. Uma coisa que eu até não entendo é porque aqui no Brasil ainda não predominam as máquinas, os tratores com esteira, né? Estados Unidos tem muito, outras regiões têm muito disso, porque com esteira você distribui o peso dele em uma maior área e o efeito dessa compactação em subsuperfície é menor. Então, você vai estar compactando mais, às vezes, uma área superficial, mas em subsuperfície você está proporcionando uma pressão menor. Então, quanto mais largo o pneu for, quanto maior vai ser esse contato, melhor. Então, por isso que os tratores com esteiras, eles são muito mais eficientes para evitar esse processo de compactação. Professor, talvez não seria essa questão do esteira, talvez não seria quanto à aceitação do produtor e quanto a, tipo, relação custo-benefício, né? Porque o esteira, de certa forma, ele gasta um pouco mais quando quebra
Quando estraga, né? O gasto é um pouco mais elevado, né? Talvez. Sim, o custo é mais elevado, existe essa resistência por conta disso. Né? O principal é esse mesmo, é o custo. Custo de aquisição, custo de manutenção também. Né? Esse é um dos problemas. Né? Mas relacionado à compactação, seria o ideal fazer isso, distribuir mais esse peso. Outra questão, né, é a regulagem da pressão do pneu. Né? Geralmente, na maioria dos casos, se utiliza muita pressão no pneu, então você diminui o contato, né, do pneu com o solo e você aumenta a pressão naquele ponto. Então, o efeito de compactação ele vai mais profundo, ele é maior nesses casos aí. Então, o certo seria andar um pouquinho com um pouco menos de ar no pneu, um pouco menos de pressão. Aí você entra na questão, claro, vai aumentar o custo, ele vai gastar um pouco mais de combustível por conta disso, né? Quanto mais pressão tiver no pneu, menos contato, menos atrito ele tiver com o solo, menor quantidade de combustível você vai gastar, tá? Mas para o solo, para a compactação do solo, isso é um problema. Então, isso também poderia ser diluído. E a questão de utilização de pneu radial também, né? Ele molda mais no solo, né? Que ele tem as fibras, as linhas de tensão transversais, né? E não diagonais, como se usa, por exemplo, na maioria dos pneus de máquinas agrícolas hoje em dia, né? Então, o pneu radial, ele também vai fazer com que você gaste mais combustível por conta disso, né? Então, outra resistência, outro custo maior e tal. Mas é assim, é aquela questão que a gente estava discutindo antes. Se a gente não tomar cuidado um pouquinho em cada ponto, a gente não consegue manter o sistema produtivo, né, e mais sustentado por mais tempo, né? Então, se a gente não usar uma rotação de cultura, uma diversidade maior de espécies, não controlar o tráfego, né, essa série de cuidados, né, que estão em todo o processo produtivo, a gente não consegue sentir os benefícios. Se a gente fizer um pouquinho em cada lado, em cada área, a gente vai conseguir verificar o benefício muito mais rápido, talvez, né? Essa falta de conscientização é que falta ainda para o produtor, para a assistência técnica, para o governo, inclusive, né, nas suas políticas públicas relacionadas a isso também, né? Então, a gente sabe o que compacta, a gente sabe o que degrada, a gente sabe como evitar. O difícil é aplicar, né? O difícil sempre é aplicar por conta de uma série de restrições, resistências, custos, né? Para que isso aconteça. Em áreas de integração, agricultura, pecuária, erosão hídrica ocorre de que maneira? Voltando à erosão hídrica aqui. Olha, primeiro a gente tem que caracterizar como é que acontece a integração agricultura-pecuária, né? Para depois a gente ver o que a erosão hídrica pode causar. Na verdade, independente do manejo, do tipo de sistema que a gente for utilizar, os cuidados eles têm que ser os mesmos, né, com relação ao solo. Sempre manter um solo protegido, com cobertura, evitar o tráfego excessivo, tomar o cuidado nas intervenções, os momentos das intervenções, momentos de entrar na área, a umidade do solo,
em função das suas características de resistência, de textura, estrutura e tal, independente do sistema que a gente for utilizar. No sistema de integração lavoura-pecuária, né, ILP, que é o mais difundido entre os sistemas de integração, mais utilizado, o que acontece? Você tem a produção de grãos, né, o que predomina a produção de grãos, sobre uma palhada que é produzida. Então, é aquilo que eu comentei, ou é sobre semeadura da pastagem, né, na soja, ou é a inclusão de uma pastagem, de uma forageira, junto com o plantio do milho na safrinha, para a formação de palhada. E aí, a utilização de uma, duas, 3 vezes aí, 1, 2 ou 3 pastejos pelo animal, em alguns casos, outros casos apenas a forageira fica para a produção de palhada, né, que também caracteriza a integração lavoura-pecuária. Nesses casos, o que vai fazer com que haja perda de solo ou não por erosão, em maior ou menor quantidade, vai ser o manejo também, da mesma forma. Então, quais os cuidados que eu preciso ter? Se eu for usar animal, se eu quero utilizar o componente animal, num período aí que vai ser curto, eu tenho que tomar cuidado nesse manejo do animal. Ou seja, ele tem que entrar quando tiver uma quantidade boa de forragem e ele tem que sair deixando ainda uma quantidade muito grande de forragem que vai servir para palhada depois. Geralmente nos cerrados, né, e aqui na nossa região também, se for utilizado, acontece, a forragem ela vai permanecer no sistema no período seco, porque vai junto com o milho na safrinha, né, ou às vezes em sobressemeadura na soja, né, depois que antes de colher a soja, semeia a forageira e depois ela vai se estabelecer. Mas, então você tem um período de utilização pelo animal que é no período seco, onde o crescimento dessa forageira é bastante limitado. Então, eu preciso tomar cuidado nisso, usar com moderação essa pastagem para o animal para que sobre bastante palhada na superfície, tá? Para a produção da soja, por exemplo, no ano seguinte, né? Ou outra cultura no período da safra. Mas lembra que eu falei? Essa sucessão, às vezes até com o capim não dá certo, a gente já discutiu que, em função das condições do clima, né, regiões tropicais, alta taxa de decomposição de material orgânico, né, o material que fica na superfície, é difícil a formação de palhada, a gente está cansado de saber disso, né? A persistência da palhada, ela é muito baixa, em função da rápida degradação no período da chuva, né, que coincide com chuva, alta umidade e alta temperatura. Aí se a gente colocar um sistema desses, né, coloca o animal que vai comer parte dessa forragem, é mais complicado ainda eu ter persistência de palhada na cobertura. Então, provavelmente ocorre, nesses sistemas, se a gente implantar aqui, vai ocorrer uma certa perda de solo pela erosão hídrica. Por quê? Lembra que eu falei, a perda de água não é tão diferente assim nos sistemas, às vezes, por conta que o excesso de água vai ocorrer em qualquer tipo de manejo em função da intensidade da chuva. Se existir excesso de água e essa água escorrer pela superfície, pode ser que no desenvolvimento inicial, né, digamos que eu vou plantar soja na palhada de uma forageira que foi pastejada ou não, né? Mas digamos que ela foi pastejada aí, ficou uma quantidade de palha que não é muito grande, vou plantar a soja vai se estabelecer
enquanto a soja está crescendo para exercer a cobertura de solo e evitar o impacto da gota da chuva, a palhada está contribuindo para evitar esse impacto da gota da chuva. Mas, rapidamente, ela vai se degradando. Eu consigo, por exemplo, controlar o impacto da gota da chuva. Mas depois que a soja já cresceu e estabeleceu, abaixo no seu dossel ali, aquela palhada da braquiária, né, ou outra forageira, ela já se decompôs e o solo fica exposto, não ao impacto da gota da chuva, mas ao escorrimento superficial. Então, o escorrimento superficial que, porventura, venha a ocorrer em função da intensidade da chuva, né, o excesso de água que vai se formar na superfície, ela vai escorrer, né, e ela vai carregar um pouco de solo junto com ela, né, justamente porque a gente não tem como controlar a intensidade da chuva, independente do tipo de solo que seja. Então, acaba tendo uma certa perda de água. Mais uma vez, o manejo é fundamental nesse ponto, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também. Não é porque o sistema de integração ele é mais eficiente em termos de ciclagem de nutrientes, de aproveitamento, né, de nutrientes, de diminuição dos custos, né, com insumos de produção, mas, né, a gente tem que tomar cuidado com os excessos que a gente proporciona. Será que esse solo que eu estou trabalhando, ele permite isso? Eu fazer soja, milho com capim, colocar o gado, depois soja, milho com capim, colocar o gado de novo? Né? Essas coisas a gente tem que repensar um pouco. Tá? Inicialmente a gente tem um lucro, né, por conta disso, mas a gente tem que sempre ter o olho no solo. O solo é que é o responsável pela produtividade da biomassa na superfície. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com o solo. E outro fator que contribui também para esse problema de rápida decomposição, não persistência da palha, é a pouca produtividade de resíduo que essas culturas deixam, né? A soja, ela produz muito pequena quantidade de resíduo. Embora ela seja muito importante, por ser leguminosa, por fixar bastante quantidade de nitrogênio, né? Ela é importante num sistema de rotação, sem dúvida nenhuma, né? A soja. Pode ver nos trabalhos que tem soja nas rotações, sempre melhora a produtividade das culturas seguintes, né? Melhora a produtividade de biomassa vegetal das culturas seguintes que são implantadas. Então, é importante ela estar no sistema de rotação. Não é interessante ela sempre estar, né, todo ano voltando para a mesma área, né, todo ano sendo a mesma coisa. E um fato também que contribui para essa rápida decomposição, a sua relação CN, obviamente, mas também por conta que hoje em dia a gente tem menor produtividade de biomassa das culturas de interesse econômico, né? Vocês provavelmente não lembram e nem vão lembrar, mas as pessoas mais velhas, produtores mais velhos, se vocês baterem um papo, com certeza eles vão lembrar disso. Antigamente, as plantas de milho, as plantas de soja, elas tinham uma produtividade de biomassa vegetal muito maior, eram plantas grandes, né? E o melhoramento genético foi diminuindo o tamanho da planta e aumentando a produtividade de grãos, o número de frutos e de sementes, né? E o que sobra de resíduo é menor. Então, isso também contribui para menor persistência e menor ciclagem de nutrientes, né? Aliado, claro, outros fatores que a gente já discutiu, né? Mas é um dos pontos também que é interessante a gente verificar. Então, mesmo que seja uma integração lavoura-pecuária, que às vezes muita gente fala que é, né, a salvação. Nenhum sistema
é salvação de nada se a gente não tomar cuidado com o manejo dele. Então, eu preciso manejar independente do que eu tiver, da cultura que eu implantar, da rotação que eu fizer, da atividade que eu tiver, se vai ter animal ou não junto. Eu tenho que manejar isso de forma que esse solo sempre esteja protegido na superfície. Então, uma coisa é ter forageira continuamente, né, produzindo uma pastagem, uma forageira produzindo, né, que eu não vou dessecar, não vou intervir com outra cultura, né? Aí eu tenho uma condição de controlar melhor os processos de perda, né? Se eu manejar uma pastagem bem manejada, né, eu praticamente elimino a perda de solo, né? E diminuo também, inclusive, a perda de água. Agora, se eu utilizar a pastagem para formação de palhada, ou as duas coisas, né, alguns pastejos e formação de palhada, como na integração lavoura-pecuária, aí eu tenho que tomar mais cuidado, porque essa palhada vai ser decomposta, eu preciso ter produção de biomassa que a substitua em tempo hábil, né, para que não ocorra descobrimento do solo, não só em função do impacto da gota da chuva, mas também, né, como obstáculo na superfície do solo para impedir a ação de carregamento da água que escorre superficialmente em função das intensidades das chuvas, né? Então, isso a gente tem dificuldade de conseguir, principalmente nas regiões tropicais. Então, perceberam que tudo é manejo, é controle, é um bom planejamento, que é difícil isso acontecer em qualquer área de produção, né? Bem complicado disso acontecer. Eu estou lembrando aqui, porque, na verdade, a reunião do CEP já começou faz tempo. Eu que falei que ia entrar atrasado na reunião, né? É das 8 às 17 horas a reunião, o dia todo. Daqui um pouquinho eu já vou... Que horas são? 9h16. Deixa eu só complementar aqui, ver se tem alguma coisa para complementar essa parte, aí a gente encerra por hoje. Aí a gente continua na quarta-feira, que eu marquei quarta à tarde, porque na sexta-feira da semana que vem a gente não tem aula porque é feriado. Então, a gente discute na quarta à tarde e na quinta-feira de manhã. É isso, né? Só para complementar essa parte aqui, a última questão, quais as práticas de manejo sustentáveis para melhorar um solo que sofreu com diversas queimadas, perdendo água, compactação na superfície, dificuldade em infiltração de água, absorção de água, quais práticas podem ser aplicadas para recuperar a micro, mesofauna desse solo? Aliado às práticas, né, de evitar perda de estrutura, perda física do solo, as práticas vegetativas, né, com vegetação. Então, se eu tiver um solo, queimou, né, o solo, preparou, o problema das queimadas não é aquele assim, eu faço uma queimada para iniciar a limpeza da área, né, esse não é tanto o problema. Claro que ele causa bastante perdas, mas se eu fizer só a queimada inicial, né, e depois eu começar a trabalhar de forma conservacionista, eu vou manter esse solo bastante produtivo. Grande parte das características que eu perdi eu vou conseguir recuperar. O problema é quando tem aquele produtor, principalmente pequenos produtores, que todo ano queimam os resíduos na superfície, vão limpando, amontoando e queimando. Esse é o pior problema que existe, né?
queimar todo ano resíduos na superfície. Se você já tem uma área que está usando fogo quase todo ano, não sei o que, já está ruim, já está degradado, mesma coisa, tem que fazer o diagnóstico no perfil do solo para ver se não tem camada compactada, ver se não tem deficiência de nitrogênio, de fósforo, potássio, de nutriente qualquer, acidez, né? Todo o diagnóstico possível no perfil do solo. Se eu não tiver compactação, se eu não tiver tanto problema com deficiência de nutrientes, né, eu não preciso revolver esse solo para começar um sistema de plantio direto. O ideal é que não tenha necessidade de fazer isso. Se tiver, tem que fazer. Mas se não tiver, melhor não revolver. Aí eu trabalho com plantas, né, com espécies vegetais para fazer esse meu trabalho, né, de recuperação. Se a compactação não for muito grande, se é só mais superficial, né, as plantas de cobertura vão dar conta disso, juntamente com as plantas de interesse econômico. O manejo vai ser sempre o mesmo, né? É tentar manter ao máximo a cobertura desse solo. Na prática, o mais fácil para o produtor é utilizar a forageira, né? Forageira que pode aí consorciar com algumas leguminosas, que é interessante fazer isso. Sempre essa prática é a mais fácil do produtor fazer, né? E a forageira, ela fecha bastante a área, então já ajuda bastante no controle de plantas daninhas, e aí facilita para o produtor. E também produz uma palhada que tem uma certa persistência, né? Então, é interessante sempre utilizar forageiras tropicais numa área que você quer começar a recuperar. É sempre interessante colocar uma forageira tropical, principalmente as braquiárias, né? Não os pânicos, que os pânicos, apesar de terem uma produtividade de biomassa maior e o sistema radicular também contribuir bastante, eles são bastante exigentes em nutrientes. Então, se o solo tiver um pouquinho pobre em nutriente, né, e você não utilizar uma adubação boa para o pânico, é mais difícil, e é mais difícil depois o manejo para o produtor, a dessecação, o excesso de palhada para plantar na superfície. Então, é sempre interessante começar com uma braquiária, né? Um porte um pouquinho mais baixo, mas que ainda assim tem uma certa persistência. E, na medida do possível, utilizar plantas leguminosas, plantas de cobertura leguminosas, para dar aquele aporte de nutriente, contribuir com a matéria orgânica, com a ciclagem maior, mais rápida de nutriente também. Depois a gente vai falar mais, que tem mais questões sobre isso, sobre as práticas. Então, acho que eu só vou anotar aqui que eu parei aqui. Eu acho que hoje a gente já avançou bastante na discussão. Não sei se ficou legal, se contribuiu. E se tiverem dúvidas, por favor, fique à vontade aí. Senão a gente encerra e eu vou participar da reunião do Comitê de Ética. Certo. Tá ok, então. Então, a gente continua essa discussão na próxima quarta e na próxima quinta-feira. E aí, já na semana que vem, eu já mando algum outro material para a semana seguinte a gente continuar nossas discussões, beleza? Então, agradeço aí a participação de vocês nessa aula e até semana que vem. Bom final de semana a todos.